Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Júlio, eu sou do grupo de oração Ressurreição, na paróquia São Pedro, na Praia de Suá. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Tem muito tempo que eu não venho aqui, né, Laura? Mas louvado seja Deus, estamos aqui. Sirva a Deus lá no grupo de oração como pregador da palavra e também sirvo dentro do Conselho da Renovação Carismática Católica aqui da nossa arquidiocese. Queridos, e o tema nesta noite, poderia se dizer que é um tema, né? Porque vai ser uma pregação e ao mesmo tempo uma formação. O tema dessa noite é Creio em Deus Pai. Mas para começar a falar em Creio em Deus Pai, para falar deste tema, é necessário a gente falar primeiro como isso começou. Porque eu acredito o seguinte, se a gente não sabe de onde vem, a gente também não sabe aonde vai chegar, ou aonde nós estamos. Então eu gostaria de começar falando por que surgiu esse tema, por que surgiu esse desejo de estar aplicando dentro dos grupos de orações da renovação carismática, falar sobre o creio. Tudo isso começou com o Papa Bento XVI. Ele foi movido pelo Espírito Santo um desejo enorme de que proclamasse um ano da fé. Este ano nós estamos vivendo ele, né? A partir do momento que terminou o ano litúrgico de 2012, nós iniciamos o de 2013 e ele proclamou este ano da fé. Mas aí você me pergunta assim, mas por que o Papa inventou isso de uma hora para outra, querer falar, reservar um ano para estar falando sobre a fé dentro da Igreja Católica? Por que o Papa quis isso? Meus amados, eu gostaria de te dizer o seguinte, que o Papa de forma alguma ele inventou isso. Ele foi inspirado por Deus para que ele falasse ao povo da igreja, a mim e a você, sobre a fé. Porque o Senhor lhe percebeu que a igreja dele, a igreja do Senhor, ele estava minguando a sua fé, a igreja estava perdendo a sua fé. Então era necessário um ano para que essa fé fosse reinflamada na igreja. Foi assim, era como se Deus estivesse preparando a sua igreja para aquilo que viria, tempos de tribulações, tempos difíceis, e nós podemos ver que após o Papa ter pronunciado esse ano da fé, o que ele fez? Ele renunciou. Ou seja, Deus estava preparando a sua igreja, Deus queria a sua igreja de joelhos para preparar, para esperar aquilo que viria, e uma das coisas foi a renúncia do Papa, e a outra coisa foi a vinda do Papa Francisco, né? Uma graça imensa para a igreja, uma graça que tem já mexido muito com a igreja, quebrando muitos protocolos, mas assim, de certa forma, reinflamando a fé do seu povo. Por isso, este ano da fé. Agora você me pergunta assim, aonde entra a renovação carismática católica nisso? Querido, entra em todos os lugares. Por quê? Porque a renovação carismática, o grupo de oração, ele não é algo à parte da igreja. Ele é a igreja. E como igreja, ele anda em unidade. A renovação carismática, o grupo de oração, ele anda em unidade com toda a igreja. E aí surge o desejo de que nós aprendamos sobre a nossa profissão de fé. Por quê? Porque, meus amados, se nós formos olhar para cada um de nós, leigo dentro da igreja, é bem verdade que nós conhecemos pouco da realidade da nossa igreja. Nós não conhecemos os documentos, nós não sabemos como é que são os meios religiosos, como é que é uma vida consagrada. Nós não sabemos muita coisa. Nós vivemos, de certa forma, a nossa fé superficial. Nós professamos a nossa fé, o creio, muitas vezes na missa e não sabemos nem o que nós estamos falando. Nós professamos a nossa fé católica, mas não sabemos exatamente o que é. Aí o desejo de ser aplicado isso dentro do grupo de oração, para nós entendermos um pouco mais, para nós vivermos a nossa fé, para não ser qualquer ventinho que soprar aí fora, levar a gente.
É necessário a gente ter raiz, é necessário a gente estar com o pé no chão e conhecer a nossa igreja, a nossa fé, para que nós não sejamos levados por qualquer coisa. Amém? Então a gente vai começar falando sobre o creio, né? O creio aqui, a nossa profissão de fé, ela é dividida aqui no Catecismo da Igreja Católica, meus amados, só para a gente entender um pouco aqui. Ela é dividida em três partes imensas, né? A primeira parte fala do Pai, Deus Pai, né? A segunda parte vai falar de Jesus Cristo. A terceira parte cabe ao Espírito Santo e à igreja, né? Então é dividido em vários parágrafos e artigos. Nós vamos estar falando aqui somente a primeira parte, creio em Deus Pai. E eu diria assim que é até mesmo uma covardia falar, porque é muita coisa, cara. Não tem como a gente falar isso em 30 minutos. Seria mais ou menos um retiro de um final de semana para estar falando somente da primeira parte aqui do creio, que é creio em Deus Pai. Mas vamos lá. Quando surgiu o creio dentro da igreja? Não foi de uma noite para outra que começaram a escrever o creio. Isso veio por uma caminhada, isso veio de uma tradição apostólica. Isso veio de uma experiência que a igreja teve. A igreja teve uma experiência. As pessoas que estavam à frente da igreja viram, claro que a partir do momento que Pedro, né, depois de Pentecostes, a igreja se inicia ali, com certeza eles tinham na mente e no coração em quem eles acreditavam. Eles tinham na mente e no coração que eles acreditavam em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Eles tinham isso. Mas a partir do momento em que foi caminhando a igreja, veio a experiência. E que experiência é essa? A primeira experiência que a igreja teve foi no ano de 321, que surgiu uma heresia dizendo que Jesus Cristo, ele não era Deus, né? Jesus Cristo não é Deus. Então a igreja se reuniu, né, que hoje nós chamamos de concílio. A igreja se reuniu lá em Niceia para estar vendo essa heresia que estava surgindo dentro da igreja, e a igreja se posicionou e tomou a atitude dizendo que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não é um filho que foi criado, mas ele é gerado. Ele é Deus. Então essa foi a primeira heresia que surgiu no ano de 321. E logo depois, no ano de 384, surgiu outra heresia também, que foi uma experiência dentro da igreja, para que a igreja proclamasse também. Essa segunda heresia falava que o Espírito Santo de Deus, ele era apenas um servo de Deus. Ou seja, Deus mandava e o Espírito Santo fazia. Ou seja, a igreja também se posicionou aí e proclamou para todos aqueles cristãos que o Espírito Santo de Deus também é Deus. Então aí surgiu o creio, misericórdia, que nome é esse? Niceno-Constantinopolitano. Ou seja, é o credo professado, mas de forma mais longa. Hoje nós temos o que tradicionalmente nós professamos dentro da missa. Eu já vi um padre uma vez pedindo para que nós orássemos. Eu não lembro se era o padre Pedro, mas ele pediu que nós rezássemos o creio constantinopolitano. E muitas pessoas dentro da igreja não sabiam, né? E hoje só lendo, só pegando e lendo para a gente saber. Então foi aí que surgiu o creio, essa profissão de fé, para nós realmente analisar e professar. Bom, eu sou católico, eu creio nisso. Eu sou católico, eu creio nisso. Essa é a minha fé. Amém? Então vamos falar de Deus Pai. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Para nós chegarmos em crer em Deus Pai, é necessário a gente acreditar primeiro em Deus, né? Então vamos conhecer um pouco desse Deus Todo-Poderoso aqui. Vamos ver se saiu da página aqui, meus amados. Só um momentinho. Aqui. Então, para a gente professar a fé que existe um Deus que é Pai, nós precisamos conhecer Ele primeiro como Deus, né? Então está aqui,
creio em um só Deus. Nós católicos acreditamos que existe um só Deus. Não existe deuses. Não existe mais de um Deus. Existe somente o Deus único e verdadeiro. E aí o catecismo vai dizer assim: é com essas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unidade de Deus, que tem a sua raiz na revelação divina na antiga aliança. É inseparável da confissão da existência de Deus. E é igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã professa que há um Deus só, por natureza e por substância e essência. E aí eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Não. Isso mesmo, que eu estou no lugar errado aqui. Deuteronômio 6. Isso, Deuteronômio 6. Aí vai estar dizendo assim: amém? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí tem uma ordem: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que te dou hoje serão gravados em teu coração. Tu os inculcarás aos teus filhos e deles farás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares ou te levantares. Palavra do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo para nós que existe somente um Deus verdadeiro e um Deus poderoso. Esse Deus que nós acreditamos, Ele também revela o seu nome. Lembra lá da passagem em que Moisés estava na sarça ardente ali, e ele viu aquilo ali, ele viu aquela manifestação do poder de Deus, ele queria tocar naquela sarça, mas o Senhor falou com ele: não, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Logo depois, Moisés também estava no monte lá, e aí o povo tinha se rebelado lá. Moisés pediu, na sarça ardente ali, o Senhor tinha enviado Moisés para libertar o povo no Egito. E Moisés, cheio de medo, falou: mas quem eu vou dizer que é o Senhor? Qual é o seu nome para me dizer para eles, para que eles acreditem? Então Deus aí, Ele revela o seu nome. Ele revela o nome a Moisés. Então, Ele fala assim: ao seu povo Israel, Deus revelou-se, dando-lhe o conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa, o sentido da vida. Deus tem o nome. Ele não é uma força anônima. Muitas vezes a gente vê isso muito na televisão, né? Os artistas principalmente, eles falam isso. A força, força sobrenatural não. Eles falam assim que existe uma força, algo sobrenatural, mas muitos não falam que é Deus. Muitos não falam, mas aí ele está falando, não é uma força anônima, é Deus, é o verdadeiro Deus, Ele tem um nome. E o mais lindo de tudo, que ele fala assim: desvendar o próprio nome é dar-se a conhecer aos outros, é de certo modo entregar-se a si mesmo, tornando-o acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Olha que lindo de Deus. Deus Todo-Poderoso, Ele revela o nome dEle para nós, para que nós tenhamos uma intimidade com Ele. É mesmo assim que eu perguntar o seu nome. Qual é o seu nome, irmã? Honorina, o meu nome é Júlio. Então a gente se apresenta e a gente começa a se conhecer. Aí eu vou saber o que ela gosta, né? Enfim, ela também vai perguntando. Então é assim, quando Deus revela o seu nome para nós, é porque Ele deseja que nós sejamos íntimos deles, que nós entramos nessa intimidade com Ele.
Esse Deus também, ele se revela como um Deus vivo. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo, que se lembra deles e de suas próprias promessas. Vem para libertar os descendentes da escravidão. Ele é Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo, e que colocará a sua onipotência em ação e a serviço desse projeto. Ou seja, o Senhor, ele é vivo. Deus é vivo, vivo e está no meio de nós. Ele não é somente uma ação, ele não é somente uma coisa, ele está vivo e verdadeiramente vivo, e se compadece por cada um de nós. Esse Deus poderoso também, ele é ternura e compaixão. Ele vem em nosso auxílio, meus amados. Eu não sei se você veio aqui essa noite, de repente procurando uma cura. Porque infelizmente nós temos essa cultura, eu vou para o grupo de oração porque eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Louvado seja Deus. Amém, se aqui a gente consegue isso. Mas a maior cura que a gente precisa é a nossa conversão, meus amados. E nós não vamos nos converter se nós não buscarmos a doutrina da igreja. Porque se você for num centro espírita, você também vai ser curado. Se você for lá na Deus e Amor, ou lá não sei da onde, Igreja Universal, não sei da onde, você vai ser curado também. Agora eu não sei por quem. Eu não sei por quem. Por isso é necessário conhecer a doutrina, conhecer esse Deus verdadeiro, para a gente não largar esse Deus por qualquer coisa que passar em nossa vida, meus amados. É por isso. Mas eu quero dizer que esse Deus aqui, esse Deus compassivo, ele ouve a intercessão nossa, ele ouve a nossa oração, e mais do que ouvir, ele vem em nosso auxílio e vem caminhar conosco. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, que você não está sozinho na vida, não. Talvez você está passando por algum aperto na sua vida financeira. Talvez você está passando por alguma dificuldade em um relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido. Ou na sua casa tem somente discórdia. Eu quero dizer para você que esse Deus que está lá no céu, poderoso, olhando com os olhos de fogo para a terra, ele também está caminhando ao nosso lado. Ele também está perto de nós. Esse Deus poderoso. Aí a gente se pergunta assim, bom, se esse Deus todo poderoso está tão perto de mim assim, por que eu não sinto a presença dele? Por que as coisas ainda estão dando errado para mim? É um mistério. É um mistério que somente Deus pode revelar. Conhecendo a grandeza desse Deus, nós entramos em outra parte, em que Ele é Pai. Esse Deus poderoso que nós conhecemos aqui, esse Deus onipotente, onisciente, esse Deus que tem o poder do impossível, Ele pode fazer qualquer coisa. Esse é Deus poderoso, Ele também é Pai. Esse Deus, Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Mas espera aí, é três deuses? Não, de forma alguma, é um Deus só. Mas esse Deus único e verdadeiro, Ele também é Pai, Ele também é Filho e Ele também é o Espírito Santo de Deus. Mas esse Deus era conhecido por o povo de Israel, eles já conheciam Ele como Pai, porque Ele foi o Criador de todas as coisas. Mas Ele só foi revelado para nós como Pai, quando veio o Filho. Olha que interessante isso aí. Eu somente sou pai, eu sou casado, tenho 3 filhos, mas eu somente pude ser pai quando veio o meu Filho. Que interessante. Então esse Deus poderoso em que nós acreditamos, em que nós professamos a nossa fé, Ele é revelado na pessoa do Filho. E aí vem a grande graça aqui, que eu não estou achando agora. O Pai e o Filho, aqui, isso aqui.
O Pai revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, olha o que eu falei, em Israel, Deus já era chamado de Pai quando criou o mundo. Mas Jesus revelou que Deus é Pai, num sentido inaudito. Não somente enquanto Criador, mas eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação ao seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que obrigado, querido. Olha que interessante aí. Então nós temos acesso ao Pai através do Filho Jesus. Através do Filho Jesus. Mas o Pai também, ele é revelado pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus também. A origem eterna do Espírito revela a sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai e em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que estiver voltado para junto do Pai. Envio a pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus. Revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, a nossa profissão de fé, o creio em que nós acreditamos, se resume a acreditar em Deus que é Pai, Deus que é Filho e Espírito Santo. Se resume a acreditar na Santíssima Trindade, em que muitas vezes se passa despercebida em nossa vida, e muitas vezes nós não conseguimos compreender, e realmente é um mistério para nós. Como se Deus é 3 pessoas, e não são 3 deuses, como assim? É somente mergulhando na fé, meus amados, para conseguir entender um pouquinho desse mistério. Então esse Pai que nos ama, esse Pai que nos trata como filho, porque somos filhos de Deus, somos filhos deste Pai, este Pai que nos ama, este Pai que nos acolhe, esse Pai que abre os braços para nós e não olha os nossos pecados, de forma alguma. Ele nos olha e nos abraça da forma que nós estamos. Lembra daquele filho que largou o pai e foi embora gastar os seus bens tudinho? É prefiguração do Pai misericordioso aqui, o nosso Deus. Ele voltou todo sujo de lama, fedendo. E o que o Pai fez? Acolheu, com braços abertos. É assim que Deus faz conosco. Não importa a forma que nós estamos, Deus sempre nos acolhe. Essa é a necessidade de conhecer esse Deus. Esse Deus que pode fazer tudo por nós, meus amados. Ele pode fazer tudo. E o mais interessante, Ele quer fazer tudo. Deus, Ele quer fazer tudo por nós. Ele deseja fazer tudo. Ele deseja. E o que mais Ele deseja, o que mais um pai deseja para um filho, eu sou pai, e o que eu mais desejo para o meu filho é que ele seja feliz. E o que Deus quer para nós é que sejamos felizes. O que Deus mais quer para nós é a felicidade. É a felicidade. Mas Ele bem sabe que nós não conseguimos ser felizes se nós não amarmos e ser amados. Nós amarmos e ser amados. Se você deseja fazer essa experiência desse amor, desse Pai maravilhoso, feche os seus olhos aí, meus amados. Feche os seus olhos. E vai pensando um pouco na sua vida e na sua história aí. E a sua história você vai apresentando a esse Deus. Esse Deus que é Pai, que olha para você agora neste momento,
com um olhar de misericórdia e compaixão, com um olhar que acolhe, com um olhar que olha para você assim e diz: meu filho, experimente o meu amor nessa noite. Deixa eu te amar do jeito que eu quero te amar. Não limite mais o seu coração para mim. Não seja a sua medida pequena para que você experimente o meu imenso amor. Permita que eu te carregue hoje nos braços. Permita que eu te chame de filho hoje. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Reinos por ti. Abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz. Deus só não é capaz de deixar de te amar. O Senhor está falando em meu coração, sim, que existem pessoas em nosso meio aqui que se sente muito sozinho. Você se sente sozinho demais. E em determinadas situações em sua vida, especialmente nos momentos mais difíceis que você passa, e você está vivendo este momento hoje, você está vivendo essa fase na sua vida, um momento difícil. Você percebe que as pessoas se afastam. Você percebe que você se sente sozinho. É como se você tivesse entrado num barco, e esse barco estivesse lá no alto mar, e começasse uma tempestade muito grande, e você olha para o lado: cadê as pessoas para me ajudar? Eu não vejo mais ninguém. E aí em determinados momentos você se desespera. Mas o Senhor fala para o meu coração para dizer para você nessa noite que Ele está com você, que Ele está com você a todo momento. O Senhor diz para você nesta noite aqui: filho, eu estou com você, eu estou caminhando ao seu lado. Filho, eu tenho os olhos voltados para você. Eu estou aqui essa noite para te dizer que eu estou no meio de vós. Filho, eu não te abandonarei jamais.
Eu jamais vou te abandonar. Eu estou com você e eu te amo. Eu te amo e eu revelo o meu amor para você. Eu derramo o meu amor em seu coração para que você experimente e vença essa dificuldade. Para que você não tenha medo de perder, porque aquilo que você perdeu não era para ser seu. O que eu tenho para reservado para você é grandioso demais. Não tenha medo, filho. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu te amo. Eu te amo, filho meu. Não tenha medo. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Eu que criei o céu e a terra. Eu que criei as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou o Deus poderoso, não tenha medo. Com leve aceno eu desbarato o inimigo. Um exército pode acampar contra você, mas não te fará mal, porque eu estou contigo, não tenha medo. Eu te amo, filho meu. Eu te amo. As promessas que eu fiz para a tua vida, elas irão se concretizar no meu tempo, porque somente eu sei o momento certo. Se eu te der um brinquedo agora, você não vai saber brincar com ele. Por isso eu tenho que te preparar para essa graça. Não tenha medo, filho meu. Eu estou com você. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E o Senhor me dá a visão de um pai que está num caminho. E esse caminho é um caminho longo. E esta pessoa que está vindo nesse caminho, ela tem medo de Deus, tem medo do Pai, tem medo de que o Pai a julgue. E você que está com esse sentimento no coração, com essa amargura de achar que Deus vai te julgar, que Deus vai julgar os seus pecados, que Deus vai julgar os erros. Deus não vai julgar os erros. Deus é um Pai, assim como foi dito na pregação, é um Pai que está aguardando, é o Pai que aguarda os filhos voltarem, independente do modo como eles estão. Deus quer que nós demos o nosso passo, que nós acreditemos, que nós saiamos da nossa zona de conforto, e que muitas vezes essa zona de conforto é uma zona que está longe de Deus, que está fora de Deus. Deus, Ele é capaz de trocar coisas por nós. E Deus trocou a vida do Filho por nós, para que nós pudéssemos ser resgatados. Então não tenha medo de Deus. Escute, Deus diga para você, é preciso que você creia e que você se entregue sem medo, porque Ele não vai tirar a sua liberdade. Escute o que Deus vai te falar nessa canção. É preciso crer e se entregar sem medo. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Tua vida se transformará. Então você irá provar que Ele pode então muito irás mais. provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar tudo por Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. A única coisa que o Senhor não é capaz, Deus só não é capaz de deixar de te amar.